E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito interessante. Essa partida demonstra perfeitamente o aspecto psicológico do jogo de xadrez e porque é absolutamente impossível você vencer uma partida se você não acha que você vai vencer. Se você entrar já pensando que você vai ser derrotado, você absolutamente vai ser derrotado e aqui nós temos o melhor exemplo. Hikaru Nakamura com as peças brancas contra Magnus Carlsen com as peças pretas. Nós estamos no Chess.com Classic de 2025 e o Magnus já venceu uma partida. Se ele vence ou empata essa daqui, acabou. Então o Nakamura precisa vencer e ele começa com o cavalo na casa de F3. Temos cavalo em F6 por parte do Magnus e G3 o ataque índio do rei aqui por parte do Nakamura. B6, o Magnus vai para uma linha muito menos jogada, contestando a diagonal. Temos bispo em G2, bispo em B7 e D3 preparando para E4 aqui por parte das brancas. O mais normal seria o jogador de pretas jogar para D5, parando o E4 das brancas, só que o Magnus opta por C5, como se fosse uma estrutura de siciliana fechada, deixando as brancas jogarem o E4. E agora, para parar o E5 que chuta o cavalo, o Magnus joga peão na casa de D6. Então nós temos uma estrutura de siciliana, é uma coisa bem diferente, bem rara de você ter no ataque índio do rei, só que a ideia vai ser o ataque em alas opostas. Brancas vão jogar para expandir aqui na ala do rei, pretas vão jogar para expandir aqui na ala da dama. Temos o roque e peão em G6 preparando para fianquetar o outro bispo Magnus aqui para um sisteminha de duplo fianqueto. E o Nakamura joga um lance super interessante, ele joga cavalo em G5, que é um lance que foi jogado pouquíssimas vezes. O lance principal é o lance cavalo em H4, com duas ideias. Primeira ideia, quando você tira o cavalo aqui da frente do peão de F, é você jogar no próximo lance peão em F4 e começar a expansão na ala do rei. Então tanto cavalo em G5 como cavalo em H4 vem com essa mesma ideia, certo? A segunda ideia é você liberar a pressão ao longo dessa diagonal. Então, se bispo em G7 for jogado, na verdade isso seria um erro por conta do lance peão em E5, com dois ataques. Primeiro ataque em cima do cavalo e o segundo ataque em cima do bispo. Então, a ideia geral é, se bispo toma bispo, peão toma cavalo. E não importa o que ocorra aqui agora, o jogador de pretas está bem pior por conta da tática, né? Aqui se você toma a torre, vem peão toma com tempo na torre, torre em G8, rei toma F1 e o jogador de pretas levou a pior no final disso. Apesar do material estar igual, pretas não tem para onde fazer o roque, não tem segurança de rei e perdeu os dois bispos aqui no meio da bagunça, né? Fora as casas fracas que ficam enfraquecidas. Então, cavalo em G5 e cavalo em H4 vem com ideias similares, você tira o cavalo para poder o que? Movimentar o peão de F e também ameaçar E5 se o bispo em G7 for jogado. Mas o cavalo em G5 do Nakamura especialmente é interessante, né? Bispo em G7 não pode vir por conta do E5, é exatamente a mesma coisa, mas ele provoca o H6 e ele coloca o cavalo no canto, onde ele na verdade está jogando de maneira bem decente, está apoiando aqui vários avanços de peão. Então é uma manobra bem sutil que também gera esse ponto fraco, o H6 aqui, que é um ponto de contato na posição do Magnus. Vem, cavalo em C6, e o F4, né, o cavalo saiu aqui da frente do peão de F justamente para apoiar esse tipo de avanço. E o E6 aqui é jogado por parte do Magnus para parar o Nakamura de jogar o avanço peão na casa de F5, que estouraria aqui o centro do tabuleiro, né, e basicamente deixaria o rei bem exposto. Temos então C3 por parte do Nakamura, simplesmente controlando avanços de cavalo, bispo em G7 por parte do Magnus, dama na casa de E2 e o Magnus opta pelo roque. E nessa posição, se você não está muito familiarizado com posições de ataque índio do rei, você vai achar que o Nakamura tá maluco, porque ele joga um lance aqui super interessante, peão na casa de G4. E esse lance é o oposto do que você, iniciante, aprende a fazer no xadrez, né? Você aí que é um jogador iniciante, intermediário, pode estar olhando para isso e pensando, como assim ele tá mexendo os peões na frente do rei? O que ele tá fazendo? Ele vai levar checkmate? Na verdade, porque o centro está completamente fechado, e quando eu digo o centro está fechado, eu quero dizer que poucos peões, na verdade nenhum único peão foi trocado, não tem muito como explorar o fato de que o rei está exposto. Enquanto o centro permanecer fechado,
não vai ter cheque, não vai ter nenhuma maneira desse cavalo, por exemplo, se deslocar para atacar esse rei, desse bispo se deslocar para atacar esse rei. As peças não conseguem se deslocar rapidamente através de um centro fechado. Então esses ataques não são somente seguros, como na verdade são encorajados, né? O Nakamura vai continuar pegando espaço com G5, enquanto o Magnus precisa achar uma maneira de contra-atacar. Tem duas maneiras do Magnus tentar jogar essa posição. A primeira é rompendo o centro do tabuleiro, então, por exemplo, peão na casa de D5 é um lance que faz algum sentido nessa posição, mas o Nakamura, é claro, vai tentar manter fechado jogando E5. E a segunda maneira do Magnus gerar jogo seria contra-atacando do lado oposto, que é o que ele faz. Ele joga peão em B5 com a ideia de jogar peão em B4 e, basicamente, se você vai abrir aqui a ala do rei, eu vou abrir a ala da dama e a gente joga gerando ameaças em lados opostos do tabuleiro. Vem então o G5 do Nakamura. Muito importante que venha com ataque duplo, certo? Porque se o cavalo não tivesse aqui, vamos dizer que você jogasse, sei lá, o G5 nessas circunstâncias, sem o tempo no cavalo. O Magnus certamente jogaria peão em H5 e você não conquistaria nada, né? Nesse ponto, a posição permanece fechada na ala do rei, o Magnus vai eventualmente abrir aqui na ala da dama. Então, o lance G5 vir com um ataque duplo é muito bom porque, independente do que o Magnus faça, a posição se abre porque você vai poder trocar peões abrindo colunas. Vem então, cavalinho H7, claro, tá ameaçando o H5 agora, tá ameaçando também o peão de G, então peão toma peão e bispo toma de volta, e nessa posição, né, o Nakamura conseguiu abrir algumas colunas. Agora a coluna H ficou semi-aberta para as pretas, a coluna G ficou semi-aberta para as brancas, e quem se beneficia com isso é o jogador que tem mais espaço na ala do rei, no caso o Nakamura, que vai poder utilizar disso para atacar. Então, Nakamura joga dama na casa de G4, que é um lance especificamente para parar o F5, né? Se ele jogar, por exemplo, algo como cavalo em D2, F5 vai poder ser jogado e aí o Magnus começa a pegar espaço na ala da dama e dificultar o envolvimento das peças. Com dama em G4, um F5 não pode ser jogado, porque, claro, pendura o peão de G e um F5 está sendo preparado no longo prazo para o jogador de brancas. O Magnus segue contra-atacando do lado oposto do tabuleiro, como você deve jogar nesse tipo de posição, e joga peão em B4. Aqui o Nakamura joga dama na casa de G3 para defender o ponto D3 e vem peão toma, seguido por peão toma e bispo em A6, colocando pressão no peão de D, que está defendido dessa vez pelas damas do jogador de brancas. Vem então, cavalo em D2, dama em A5 por parte do Magnus, ameaçando o peão de C, e aqui tem um lance muito interessante, certo? Que acabou sendo jogado aqui pelo Nakamura e acabou levando uma posição meio ruim, que as coisas deram errado. Porque o peão de C tá caindo. E a maneira correta do Nakamura defender esse peão de C seria com o cavalo em C4, que não é um lance muito humano, certo? Porque primeiro que não defende, tá pendurando o peão, mas é um gambito, você gambita o peão para poder jogar bispo em B2 e gerar pressão ao longo dessa diagonal, seria o lance mais correto. E segundo, que você jogar cavalo em C4, a gente pode só jogar bispo toma C4, estragando completamente a estrutura de peões. Então não é um lance nada humano, né? Não é uma coisa que um ser humano encontra, é um lance total de máquina, um lance de engine. O Nakamura vai pelo muito mais natural, bispo em B2, certo? Defendendo o peão de C. E nessa posição, você já pode tentar encontrar uma tática para o Magnus Carlsen que o Nakamura deixou passar. Porque nessa posição existe um lance para o jogador de pretas que vence o jogo. Na verdade, ganha material e dá uma vantagem tremenda. E o Magnus Carlsen não encontrou o lance. Então, te dou a oportunidade. Pausa o vídeo e tente encontrar a tática que vence aqui para o jogador de pretas. Aproveita e se você já aprendeu algo com esse vídeo ou está se sentindo entretido, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você quer mais conteúdo como esse sendo recomendado para você pelo algoritmo do YouTube, tá? Vamos lá, aqui o lance que o Magnus jogou é dama B5, gerando uma ameaça dupla aqui no bispo e no peão de D, renovando a ameaça no peão de D, só que tem uma maneira muito simples das brancas defenderem os dois, que é cavalo em C4, entrando na frente da dama e defendendo o bispo. O lance que o Magnus deveria ter jogado é o lance dama na casa de B6. Esse lance é muito mais preciso, porque dama em B6 vem com uma ameaça em cima do bispo de B2.
Dessa vez, cavalo em C4 não defende porque a gente pode simplesmente tomar o cavalo, certo? E agora o jogador de pretas ganha uma peça. Então a única maneira real de você defender esse bispo seria tirando ele daqui ou movimentando a torre para a casa de B1. Mas aí que vem a tática. Se você tira o bispo daqui, por exemplo, que seria o melhor lance, bispo toma D3 é o lance brilhante que ganha um peão para o Magnus. Por que esse lance ganha um peão? Porque você não pode tomar, sob circunstância alguma. Dama B6 alinhou a dama com seu rei. Se você toma, peão em C4 cheque, ganha a dama das brancas. Mas, como foi dito, né, o Magnus não encontrou o lance, ele jogou dama B5 com uma ideia muito similar, mas dá para defender. Então vem cavalo C4, cavalo em A5, né, querendo tomar o cavalo e depois tomar o bispo, e o Nakamura troca cavalo por cavalo, dama por bispo, e agora peão em C4, aliviando a pressão que tinha no peão da casa de D3. Vem o E5 por parte do Magnus tentando manter tudo fechado, e o Nakamura joga peão em F5, certo? Tentando abrir o rei das pretas. E o F5 vem com a ameaça de ganhar um peão na casa de G6. E nessa posição, certamente o que o Nakamura estava esperando é que o Magnus fosse jogar algo como rei na casa de G7. Só que o Magnus encontra um lance muito interessante, que é na verdade o melhor lance da posição. Dama em D2, sacrificando o peão de G e colocando a dama em uma casa onde ela defende o bispo, porque é muito importante, e pressiona o cavalo da casa de A5. E aqui o Nakamura aceita o peão sacrificado, peão toma e dama toma cheque, por isso que é muito importante que o bispo esteja defendido. Rei na casa de H8, e a justificativa para o Magnus sacrificar esse peão é que agora ele também pode utilizar a coluna G para tentar um contra-ataque contra o Nakamura. A ideia vai ser jogar torre G8 na primeira oportunidade. Bem, de cara a gente tem cavalo em B3, tirando o cavalo do ataque, com o tempo na dama. A dama não pode sair tomando peão porque ela tem que segurar o bispo, então dama cheque é super natural para o Magnus. Rei na casa de H1, e agora o Magnus joga torre G8, pressionando ao longo da coluna G. E nessa posição tá tudo meio que caindo para o Magnus, mas nada pode ser capturado, porque a gente tem, por exemplo, dama toma peão com tempo no bispo aqui como uma possibilidade de jogo. Mas o Nakamura não pode jogar isso por conta da pressão em cima do cavalo. Você fala, nossa, como assim o cavalo tá defendido? Pois é, se dama toma peão, torre por G2. E agora a ideia é que o cavalo vai cair. Quando você toma de volta, vem torre em G8 cheque. E agora, né, você volta e dama toma cavalo, vai ser jogado com uma ameaça, inclusive, de checkmate, certo? Porque tem essa ameaça de checkmate, as brancas não têm tempo de tomar o bispo, e na verdade o computador considera essa uma linha igual, certo? Porque depois de dama toma, bispo G7, dama G3, a gente tem a troca de damas e cai a qualidade, então o material tá mais ou menos igual, só que de maneira muito desbalanceada, certo? Brancas têm 3 peões por uma peça menor do jogador de pretas. Claro, é um cálculo bem longo, né? Eu acredito, inclusive, que os dois jogadores devam ter visto essa possibilidade, porque o Nakamura pensou bastante e decidiu jogar dama em H5, certo? Agora torre por G2 não é mais aquele lance que faz tanto sentido, porque a dama segura o cavalo. Ou pelo menos foi o que o Nakamura pensou, porque o Magnus de imediato joga torre por G2, sacrificando a qualidade. E o Nakamura disse na sua análise da partida depois do jogo que ele achou que esse lance não funcionava, porque depois de rei toma G2, a dama segura o cavalo. Então vem torre G8, rei em H1, e o Magnus joga bispo em C8, pressionando o cavalo. E esse foi o lance que o Nakamura disse que não havia calculado, certo? Só que aqui, é claro, existe apenas uma linha, um lance que faz sentido para o jogador de brancas, que é o lance torre em F3 com tempo na dama e também defendendo o seu cavalo. Dama em E2 foi jogado aqui por parte do Magnus, cravando o cavalo à dama que está solta e ao mesmo tempo ameaçando checkmate na casa de G2. Torre G1 é forçado, defendendo a ameaça de checkmate, e nessa posição Magnus Carlsen encontra uma tática. Ele joga bispo em G4, dando um duplo na torre e na dama, e aqui Nakamura pensa por cerca de 30 segundos, ainda tendo mais de 4 minutos no relógio, né? Ele abandona com 3 minutos e 40, alguma coisa assim. Ele pensa por 30 segundos e ele abandona a partida, porque, afinal de contas, não há o que fazer, né? Tá tudo meio que caindo, mas nada pode ser tomado.
Você não pode perder aqui a torre com cheque, mas se você jogar, por exemplo, torre toma bispo, dama toma torre cheque, é extremamente problemático e você não somente está perdendo a torre, como está levando checkmate, certo? E o Nakamura não viu nenhuma outra possibilidade na posição. Acontece que aqui as brancas estão completamente ganhas, porque apesar do Nakamura ter abandonado, tem um lance muito forte, torre em G3, que o Nakamura não considerou, seja contra qualquer outro jogador, eu tenho certeza absoluta que o Nakamura não teria abandonado jamais. Teria provavelmente encontrado esse lance. O Nakamura é tão traumatizado com o Magnus, mas tão traumatizado, que ele simplesmente acreditou que o Magnus estava melhor, mesmo tendo calculado que o torre por G2 era uma gafe, certo? Agora, vamos à posição final. Por que que o torre em G3 é um lance tão forte? Ele é um lance muito forte porque bispo toma dama não é possível, certo? Porque apesar de ter 3 peças ao redor do rei, torre toma torre é checkmate. Então, o jogador de pretas fica numa posição meio difícil, não tem muito o que fazer. Você vai jogar o que aqui de pretas? O bispo tá cravado, certo? Talvez bispo cheque, alguma coisa assim, mas aí torre toma, né? E a gente tá na mesma situação. Então, o torre G3 simplesmente ganhava a peça limpa. E não tem nenhuma boa opção para as pretas nessa linha. Por consequência, Hikaru Nakamura, estando completamente ganho, abandona a partida, provando que existe sim psicologia no xadrez, né? Apesar do Bob Fischer dizer que não acredita em psicologia no xadrez, existe. E faz muita diferença e todo mundo aqui já sofreu com isso. E se não sofreu, vai sofrer ainda. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a análise. Se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.